Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos na nossa live de hoje. Vamos esperar mais 2 minutos para que mais pessoas entrem antes de começarmos a nossa conversa desta noite. Pode curtir essa música, né? É bem tranquilo. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos mais uma vez neste dia, nesta noite maravilhosa, dia 11 de abril de 2023. É um grande prazer de estar com você neste live, como eu avisei, como eu tinha postado sobre as nossas conversas, a conversa desta noite. Bem-vindo a todos que estão nos assistindo agora e também eu gostaria de pedir um favor seu, se você pode enviar o link, o aviãozinho para mais pessoas, avisando que já estamos no ar para conversar sobre coisas muito interessantes e muito inéditas. Antes de começarmos, eu vou me apresentar. Claro, o live vai ficar ainda no ar por alguns dias e depois ele vai ser retirado. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, né, para quem está entrando no live pela primeira vez, ou seja, que ainda não teve contato comigo. Então, eu vou me apresentar primeiro. Então, meu nome é Vitor, eu sou professor de inglês, eu sou professor de francês também. Isso aqui são os trabalhos que eu faço. Eu sou terapeuta de formação também. E, ao mesmo tempo, eu sou mestre de cerimônia dos eventos formais. E, ao mesmo tempo, eu sou pensador, filósofo também. Eu me interesso muito pela filosofia. Eu acredito que muitos problemas, situações que o mundo encontra hoje, a gente precisa pensar profundamente para poder trazer soluções importantes. Então, eu sou uma das pessoas que acreditam que muitos problemas que o mundo encara hoje, tanto problemas sociais quanto os problemas particulares, eles têm respostas. E antes de começarmos, eu vou falar um pouquinho sobre o objetivo de live de hoje. Então, eu não vou pegar muito tempo de vocês, tá? Então, vou direto ao ponto. Nós vamos conversar sobre alguns casos, alguns fatos que eu acho que seria muito importante você saber. O objetivo do nosso live de hoje é muito simples, gente. Despertar a consciência da observação. Ou seja, todos nós que estão nos assistindo agora, se eu perguntar para você, você tem algum desafio, você tem algum problema, tem alguma situação que você precisa da solução? Então, eu passo a minha vida inteira pesquisando respostas contidas na natureza. Ou seja, a água, o fogo, as árvores, os animais, todas as coisas que fazem parte da natureza, elas contêm código de sabedoria do Criador para nos revelar coisas inéditas sobre a vida. Agora, eu vou te fazer algumas perguntas, por exemplo, e nós vamos tentar responder algumas delas enquanto a gente vai prosseguir. E com certeza, depois nós teremos outras ocasiões onde nós vamos responder algumas perguntas. Você já foi traído? Já foi traído, traída no relacionamento? Mas por que você já foi traído? Será que existe a resposta na natureza? Tem, sim, existe. Você não está conseguindo superar algum problema? Será que existe uma explicação a partir da natureza? Tem, sim. Você está aumentando, você está crescendo profissionalmente e mesmo assim você está encarando muitas invejosas, as pessoas que querem te derrubar.
Será que a natureza tem uma explicação para isso? Tem. Ou seja, todos os elementos que fazem parte da natureza, elas têm resposta. E no live de hoje, nós vamos responder em algumas delas, duas delas, porque o live não vai ser muito grande, tá? Nós vamos direto ao ponto, respondendo algumas perguntas interessantes. Beleza? Então, só para reconhecer algumas pessoas que já estão online, Monica, seja bem-vinda, Suzy Maureen, seja bem-vinda, Maria, seja bem-vinda também. Então, vamos conversar e direto ao ponto. Agora, eu fiz esse live justamente só para poder te revelar que muitas das coisas que fazem parte da sua vida, que te rodeiam, elas são fonte de conhecimento, elas são fonte de sabedoria que a gente precisa vislumbrar, destacar também, para poder achar algumas respostas disso. Agora, vamos começar por duas perguntas antes de prosseguirmos. Quando você está sendo um canal pelo qual as outras pessoas estão recebendo coisas boas, vou te dar um exemplo. Quando você pega como é que se chama? Aquele tijolo que a gente usa para colocar água, ou seja, você conecta o tijolo dentro de casa para poder conectar a água fora de casa. O que acontece? Todo aquele processo, ou seja, toda a fase de chegar, o que a água vai passar naquele campo, este campo vai continuar a ficar molhado, ou seja, o fato de você ser um canal de bênção para outras pessoas, um canal de bênção para a humanidade, você vai continuando recebendo as bênçãos que vão continuar a se espalhar no mundo inteiro. Então, este é um processo muito, muito importante. Ou seja, vou te dar um exemplo. Um ano atrás, eu publiquei um e-book sobre o carro que fala. Agora, muitas pessoas, quando eles ficaram surpresas para não identificar, mas por que eu dei o nome o carro que fala? Justamente, quando a gente observa o carro, por exemplo, a gente só vê o carro aí com quatro rodas, ele está andando diretamente na rua. Mas a gente não percebe que elas contêm código de sabedoria, que quando a gente observa, a gente realmente pega a ideia, a gente consegue identificar a ideia que ele está nos passando, ou seja, as mensagens que eles estão nos passando. Por exemplo, os animais. Quando você observa, não sei se você já viu um dos vídeos que eu falei sobre o que os animais nos ensinam, por exemplo. Ou seja, os animais, todos os animais que fazem parte do universo, elas têm lição, elas têm código de sabedoria que eles nos ensinam, por exemplo. Nós temos o cachorro, por exemplo, ele nos ensina a lealdade, né? Você tem, por exemplo, a tartaruga, eles nos ensinam de como você vai... você tem que confiar em você primeiro, você tem que ser o seu primeiro refúgio antes de ver outras pessoas. Então, cada animal tem uma estrutura, tem um código que revela alguma coisa. Então, o meu objetivo justamente é esse, despertar essa consciência, né, de observar coisas da natureza como fonte da resposta. Então, quando Deus criou o mundo, por exemplo, ele criou todo dia com uma coisa. Primeiro dia foi isso que foi criado, o segundo dia foi isso, o terceiro dia foi isso. Ou seja, todas as coisas foram criadas por algum objetivo. E nesse objetivo também precisa ser revelado. Agora, se você se lembra, alguns anos atrás, as pessoas utilizavam as folha de árvore para servir como remédio, né? Você se lembra, né? Ou seja, todos os remédios que a gente toma hoje, né? Eles foram oriundos das plantas. Ou seja, as plantas criadas por Deus, esta planta foi utilizada para poder produzir remédio. Ou seja, Deus que criou coisas, ele colocou solução na sua criatura. Então, se você começar a desenvolver essa habilidade de observar coisas com olho muito mais além da aparência física, você vai entender muitas coisas que acontecem no mundo. Todo dia antes de acordar,
antes de dormir, eu sempre me faço pergunta. Por que que isso está acontecendo? Por que que isso acontece? Por que que aquilo acontece? Justamente tem resposta contida na natureza. Agora, nos live, nós vamos começar a respondendo a algumas perguntas, né? E algumas perguntas e tal. Mas eu vou responder rapidamente antes de encerrarmos. Eu vou falar sobre a traição, por exemplo. Você já foi traído, né? Você já foi traída. Mas será que a natureza consegue nos explicar o porquê que nós somos traídos, por exemplo? Eu estou falando do relacionamento, por exemplo, tá? Você tem alguém que você confiou e de repente a pessoa te trai, né? Agora, olha só. Eu vou explicar isso em duas causas, duas fases e depois você vai entender a minha lógica. Vamos começar a falar sobre o equilíbrio da natureza, beleza? Quando você olha a criação, ou seja, uma das características da criação é o equilíbrio. Então, você tendo o equilíbrio, por exemplo, as nuvens não caem sobre nós, as águas permanecem no lugar, os animais ficam lá no mato. Ou seja, você percebe Deus como o Deus, o perfeito criador, o perfeito arquiteto, ele construir todas as coisas com base no equilíbrio. Então, a natureza é caracterizado do equilíbrio. Por isso que você, quando você observa você mesmo, você tem dois pés. Então, se você consegue andar com o pé, você pode conseguir, mas você vai ficar cansado, porque os seus pés não são equilibrados. Ou seja, a equilíbrio fazem parte da nossa natureza. Agora, uma das razões que a natureza pode nos explicar a razão da traição é que a falta do equilíbrio no relacionamento, por exemplo, isso é uma fonte potente da traição. Ou seja, você está com dois pontos, um que está aqui e outro está aí. Então, se este aqui está mais pesado, ele vai ter desequilibrado. E com certeza a outra parte vai querer cumprir o espaço que está perdendo, ou seja, que está faltando. Então, só para dizer que se você está, por exemplo, dentro de um relacionamento e que uma parte faz mais esforço do que o outro, com certeza já é uma exposição à traição. Claro, eu estou falando da forma geral, que casos particulares podem acontecer também, né? Como a gente fala, que o caso particular explica, os casos específicos comprova a regra, né? Então, é dessa forma. Agora, quando você pensa ter equilíbrio, agora você vai estar longe da traição. Agora, isso aqui é uma forma genérica, mas depois nós vamos desenvolvendo isso ao longo dos nossos lives, que provavelmente nós vamos começar a fazer nas terças-feiras, beleza? Agora, gente, se você se lembra, há 2 meses atrás, não, 4 meses atrás, eu lancei o e-book sobre as 34 analogias e reflexão sobre a vida, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer as pessoas que compraram, né? Então eu recebi muitas mensagens, eu me sinto muito lisonjeado, né? Recebi muitas pessoas de vários estados que me mandaram a mensagem, né? Pessoas de Mato Grosso, pessoas de vários estados que me mandaram a mensagem, né? Ou seja, parabenizando pelo e-book. E justamente para isso, no e-book, a minha intenção foi o quê? A minha intenção foi despertar em você o senso de observação das coisas que fazem parte da nossa natureza. Ou seja, você está sentado, por exemplo, em algum lugar, você está sentado debaixo da árvore. O que que uma árvore está nos passando como uma mensagem? Ou seja, dentro dele, por exemplo, eu falei da faca. Ou seja, você tem uma faca, esta mesma faca, ele serve para você cortar a carne, né? Para você plantar, ou seja, para você cortar a carne, preparar, mas a mesma faca ele pode te cortar o dedo. Então isso quer dizer que a faca por si só ele serve, ou seja, se você usa ele de uma forma boa, ele vai te servir. Mas se você usa da forma errada, ele vai te machucar. Ou seja, não é a culpa da faca, né, que te machuca, mas é você que não soube usar a faca direito, entendeu? Agora, você tem, por exemplo, outros casos que eu falei lá sobre a fome, por exemplo. Você, que a sua fome não te leva ao ponto de ser desesperado,
né? Porque se você está desesperado por causa da fome, você vai comer coisas tóxicas que vai te levar até para a morte. Beleza? Então, por exemplo, esses aqui são alguns casos que eu falei lá, mas em outros lives vamos tentar descodificar cada uma delas. O e-book ainda está no ar, né? Então, até agora acho que já está por mais de 100 alguma coisa, pessoas que já compraram. Então, provavelmente já estou terminando a segunda versão, né? Que vamos falar sobre isso. E eu espero que seria interessante, né? Também. Agora, para terminar, eu vou falar de mais uma situação, de um problema, né? Que, que as pessoas encontram no dia a dia, no qual a natureza nos proporciona, nos concede respostas. Quando você se esforça numa área, por exemplo, quando você trabalha duro, quando você alcança algum objetivo, geralmente você seria um alvo da inveja de mau gosto, beleza? As pessoas, elas não aguentam quando você se destaca dela. As pessoas, naturalmente, elas não aguentam quando você se torna melhor do que elas. Isso é fato da natureza, isso aqui faz parte da ADN da pessoa. Agora, a natureza por si só, ele nos inspira como? Quando você está dentro de um mato, você percebe que há uma árvore no meio dela que é muito grande. Esta árvore vai atrair a atenção de todos. Então, isso quer dizer que se você está aspirando ser uma pessoa bem-sucedida, ser uma pessoa diferente, você deve estar pronto para receber pedradas. Isso, porque só se joga pedra na árvore que tem frutas. Então, se você não tiver frutas, ninguém vai estar interessado em jogar pedra. Entendeu? Então, por exemplo, você percebe que isso aqui são algumas delas. Mas em outras ocasiões nós vamos falar de outros detalhes. Beleza? Gente, daqui a pouco vamos terminar ou encerrar aqui. Se você tiver alguma dúvida, ou seja, alguma pergunta, eu vou te provar que qualquer pergunta que você tiver, a natureza contém resposta. A criação contém resposta. Isso é minha visão, essa é a minha proposta e uma das minhas visão de vida, né? Ou seja, tentar despertar esse senso de observação, porque eu acredito que muitas respostas, você procura as respostas bem longe, mas ela está bem perto de você. É só abrir os olhos. O meu objetivo é justamente isso, tentar abrir os olhos, né, com as dicas, com as coisas que eu passo aqui. Eu espero que isso seria muito, muito interessante. Beleza, gente? Então, muito, muito obrigado a todos e a todas. Eu espero que, como eu falei, que os nossos lives não vão ser muito longos, não vão ser muito extensos. Claro, em outras ocasiões nós vamos receber pessoas, né? Então, talvez lá a gente poderia demorar um pouquinho, mas o meu foco aqui é passar a mensagem diretamente ao ponto, beleza? Então, o nosso e-book ainda está no ar, então fique à vontade de adquirir, né? É um valor muito pequeno mesmo. Adquira e você leia ele e você vai conseguir você vai despertar um senso de observação muito profundo. Beleza? Muito profundo. Por exemplo, só para resumir, nós falamos sobre a traição hoje. Por que que uma pessoa é traída? A natureza nos explica justamente que a falta do equilíbrio é uma fonte potente da traição, por exemplo. Nós falamos quando você está sendo elevado, você será um sujeito de não sei se essa palavra existe, de ser pedrejado, isso, de ser pedrejado. Então, isso aqui são elementos que precisa ser pensado muito bom e muito positivamente. Beleza, gente? Então, gente, muito obrigado pela sua atenção para hoje, tá? Eu espero que você vai começar a enxergar a natureza não apenas como natureza, mas você vai começar a refletir toda vez que você vê ela, beleza? Olhando, por exemplo, uma árvore que toda vez que as folhas
ficam secas, elas caem e outros nascem. Ou seja, ele só está nos revelando que não importa as coisas que você tem, vai ter um dia que ele vai embora, vai ter um dia que vai se desconectar de você para poder brotar outras, beleza? Isso aqui é a árvore, mas nós falaremos isso em outras ocasiões, beleza? Gente, muito obrigado. Eu desejo uma ótima noite para vocês. Eu te vejo já em breve, tá? Então nós vamos continuar. O live vai ficar ainda no ar por alguns dias, né? E depois ele vai ser retirado. Com certeza eu vou fazer alguns vídeos, né? Só para poder falar dos pontos mais importantes que nós elencamos no live de hoje. Beleza? Gente, muito obrigado a todos e tenham uma ótima noite. Eu te vejo em breve. Obrigado.